Eu acredito que não foi apresentado. Então, por que estamos a investigar sobre a morte do Elvino Dias se ele já não existe? Então, não é? Era para proteger alguém que era suspeito de estar envolvido no crime do rapto e que está em fuga. É que, acima de tudo, estamos a falar de uma pessoa que morreu e que não tem como se defender. Imagina uma pessoa cometeu crime, se sabe do crime organizado. E se tiver sido ele, tinha relacionamento com o Nini Satar, com a esposa do Nini Satar, será que essas pessoas não tinham conhecimento da relação do Elvino Dias com esse crime organizado? Sim, é crime de rapto. A morte do Elvino Dias não esteve relacionado com questões eleitorais, mas sim com este caso de crime de rapto, de falsificação de documentos, etc. Cai por terra toda uma tese que tentou ser forçada e que não... Eu acho que praticamente perdeu um privilégio de poder se manter calado. Estão a acusar alguém que já morreu. Se cometeu crime, será que essas pessoas não tinham conhecimento de que Elvino Dias era arguido? Quando morreu Elvino Dias, como é que fica o grupo que defendia que a razão das manifestações... Olá, acompanhe esse corte, contendo partes essenciais sobre os fatos que dominam as redes sociais. Antes de começar, subscreva ao canal. Fique agora com esse corte exclusivo e não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Quando a Procuradoria, principalmente o Procurador surge e fala, não esperamos nós que venha aqui apresentar situações que não tenham uma base, ou seja, que são infundadas, ou seja, que sejam apenas suspeitas. Porque nós esperamos que o procurador, diante da base de dados, ou seja, das provas que tem, ele, e também da máquina como um todo, terá feito um trabalho sério inicialmente para poder nos apresentar aqui matéria que pelo menos permita avançar com uma acusação, ainda que essa acusação possa vir a ser séria. E quando o procurador surge com elementos como estes, dados vazios, sem uma correlação, eu acho que praticamente perdeu um privilégio de poder se manter calado ou até dizer, olha, eu ainda não tenho dados, ainda estamos a investigar, porque não é isso que nós esperávamos do procurador. E principalmente quando vai trazer dados novos quanto esses, em que pessoas são acusadas. Veja, nós estamos aqui diante de uma situação em que há uma imagem, embora estejamos a falar de Nini Satar, já neste caso falecido, mas ele tem imagem, ainda existe a imagem a preservar desta pessoa falecida. Eu acho que fazia algum sentido o próprio, neste caso, o procurador apresentar-nos, olha, de acordo com este processo tal, né? Nós temos esses dados e esta situação é uma linha de investigação. Bem, ainda que fosse verdade que ele estava a ser investigado ou até presumível, alegada falsificação do boletim da certidão de óbito, isso não nos leva a ter que afirmar em sede do Parlamento um Procurador-Geral da República a dizer que, olha, existe, neste caso foi caso assassinado por esta razão. Ou seja, temos que afastar isso, a não ser que tivesse elementos claros em relação a isso. Muito bem, deixa eu fazer, avança aqui, Sérgio Massinha, que não faz sentido. Este processo, desde o início, no dia em que ocorreu o assassinato de Elvino Dias, mexeu com as emoções no momento que surgiram imediatamente duas teses. A primeira foi a polícia que apontava a questões passionais. É uma das possibilidades, mas que iriam investigar. E a segunda tese, que foi a mais explorada exatamente por causa do contexto do momento, foi a linha eleitoral. A motivação é eleitoral. O que não sabia a sociedade, dentro e fora do país, é que existiam outros contornos que também poderiam colocar o Elvino Dias numa situação de risco. Eu acredito que não foi apresentado até então, exatamente porque estava a se amadurecer também esta linha de investigação. Há de notar que quando o procurador apresenta este informe, esta linha que tem a ver com a possível associação, a falsificação de documentos num crime, num caso de rapto, diferente do que eu vi hoje num jornais, o bastonário em exercício da Ordem dos Advogados, que dizia que não acreditava que uma certidãozinha poderia levar a um crime hediondo. Não é uma certidãozinha, é uma certidãozinha dentro de um contexto de falsificação de documento, um crime transnacional envolvendo questões de rapto. Para fugir do crime do rapto. Para branquear o crime do rapto. Então era para proteger alguém que era suspeito de estar envolvido no crime do rapto e que está em fuga. Ou seja, há aqui uma tese e um exercício forçado que está a ser feito por certo segmento da sociedade para
a todo custo descartar essa linha de investigação. O que se tem de perguntar é por quê? Por que não se pode seguir esta linha tal como as outras? Uma vez até que o procurador disse que não. Estamos a investigar a linha, tendo em conta a questão do contexto eleitoral, estamos a investigar essa também. Então, há um grupo que aparece a tentar desbaratar. Não, este aqui não pode investigar, este não é. Até tentam santificar Nini, tentam até dizer que, não, o Nini já morreu. Mas a questão que se coloca é que, acima de tudo, estamos a falar de uma pessoa que morreu e que não tem como se defender. Mas uma pessoa que estes crimes de que pode estar relacionado à figura dele, ele estava vivo. Quando morreu Elvino Dias, Nini Satar estava vivo. Então, por que estamos a investigar sobre a morte do Elvino Dias se ele já não existe? É preciso esclarecer. A sociedade o que quer é que se esclareça. Então, a questão é essa. Por que há um segmento da sociedade que fica incomodado quando a Procuradoria diz que tem mais uma linha e estamos a investigar? Diferente do que disse o Sérgio, esta linha aqui, esta terceira linha, é que tem elementos objetivos e verificáveis. E o procurador apresentou algumas delas. Mas a questão é, até que ponto é que poderia interessar ao Nini Satar e a sua esposa a morte de Elvino Dias, se havia como provar, sem Elvino Dias, não é, que efetivamente a certidão de óbito foi falsificada? Não, o que está a acontecer ali é que nós queremos descartar essa tese. A Procuradoria diz que está a investigar. Temos que encorajar e apoiar. Investiguem todas as linhas e nos esclareçam como sociedade. E não virmos aqui dizer que não. Por que Nini ia querer... Por quê? Como por quê? Vocês estão a dizer aqui, por exemplo, que o Elvino Dias era arguido. Elvino Dias estava a colaborar com a justiça, ou seja, estava a abrir o jogo para a justiça. Claramente isso pode não ter agradado o crime organizado. Claramente que isso pode. Por que que não? Por que não se deve investigar essa linha? Então, o que está a acontecer aqui é muito estranho esse movimento de tentativa de desacreditação dessa linha e quase que ia dizer que não, isto aí não façam. Até nem é ético acusar um morto. Esse morto estava vivo quando aconteceu esses casos criminais. Então, quando um crime está sendo investigado e vai se esbarrar com um possível envolvimento de alguém que possa ter cometido um crime em vida ou ter envolvimento no crime em vida e hoje morreu, não é ético, então vamos procurar outro culpado. E se tiver sido ele, por que não se deixa investigar? Elementos objetivos que ele trouxe, o procurador. Tem um processo onde o Elvino Dias era arguido e esse processo está relacionado com isso. Está a dizer que o Elvino Dias era advogado da namorada ou da esposa do Nini Satar. É verificável, é verdade isso? Era mesmo? Tinha relacionamento com o Nini Satar, com a esposa do Nini Satar? Sim ou não? É verificável, é verificável também se ele podia detonar? Podia falar a tal verdade? Pode-se investigar, inclusivamente, se existem evidências de que o Elvino Dias estava a colaborar com a justiça. É verificável outro elemento. Disse o procurador que estava programado para 2 dias depois a realização de um julgamento. É verificável, existe esse processo. Estava marcado o julgamento, sim ou não? Não é? Então, são elementos. E não é um caso simples, é crime de rapto. E esta gente também opera usando a KM, usando bandidos de todos os tipos. Mas qual é o problema aqui? Macuaco, o problema aqui é o seguinte, é que ao se concluir que a morte do Elvino Dias não esteve relacionado com questões eleitorais, mas sim com este caso de crime de rapto, de falsificação de documentos, etc., aí vem um outro problema bicudo. Qual é? Como é que fica o grupo que defendia que a razão das manifestações violentas, ilegais e criminosas tinha a ver com as questões eleitorais? Como é que fica o grupo que convocou os 20 dias de terror para homenagear, para se vingar da morte de Elvino Dias, porque Elvino Dias morreu por causa de questões eleitorais? Como é que fica este grupo? E o que é que isto pode significar no julgamento que temos no Tribunal Supremo? Ou seja, cai por terra toda uma tese que tentou ser forçada e que no calor das emoções arrastou os moçambicanos para cometimento de outros crimes. Então, a cobertura para cometimento desses outros crimes pode cair por terra. É por isso que está a ficar a agir como se tivesse perdido o chão esse grupo. Não, isto não pode acontecer. Isto não é ético. Estão a acusar alguém que já morreu. Se cometeu crime, se ficar provado isso. Então, por que é que a Procuradoria... Mas também, que fique claro que ainda é uma linha de investigação. É uma linha tão simples quanto isso. Eu não sei por que tanto desespero. Mas esse desespero tem exatamente a ver com isso. Se cai por terra e se fica provado que o que levou à morte do Elvino Dias são outras razões não eleitorais, como é que recuamos para lá e justificamos a tese daqueles... Esse é outro tema, Décio. Agora, e mais? Será
que os que usaram a tese de que Elvino Dias morreu por questões eleitorais e apressadamente convocaram manifestações e tudo que nós vivemos, será que não poderia estar a fazer parte de tentativa de encobertar as razões que talvez conheciam relacionado com a morte? Será que essas pessoas não tinham conhecimento de que Elvino Dias era arguido? Será que essas pessoas não tinham conhecimento da relação de Elvino Dias com esses outros grupos? E o que queriam naquele momento? Era o momento certo, como temos o contexto eleitoral em Moçambique, essa questão da violência eleitoral, é o momento para a gente aproveitar, desviar daquele assunto ali. Matando Elvino Dias neste momento, ninguém vai se relacionar com outra coisa, senão com motivo eleitoral. Será que não é? Ou seja, o que trouxe o procurador para a mesa... Está tudo em aberto. O que trouxe o procurador para a mesa veio destapar uma panela em que, quando vamos espreitar lá dentro, pode ter, para além de carne bovina, de carne suína, de marisco, podem ter dedos humanos lá dentro. Então, o medo de que estes elementos sejam trazidos é que pode estar a justificar esse desbaratar, de ridicularização até do PGR. Por que a PGR trouxe isso? O PGR trouxe tanta coisa e traz tanta coisa, não é questionado. Por que que... E mais, por que a PGR nem trouxe esse elemento no seu informe? Vai se lembrar que foi no dia seguinte. Pergunta de insistência dos deputados. Ele foi forçado a trazer alguns elementos a mais e que deveria confortar a sociedade no sentido de que o processo está a andar, a investigação está a andar. Afinal tem mais essa linha.